Amado Pai querido, as irmãs irão louvar, meu Pai, a tua igreja irá louvar. Receba o louvor, receba a nossa adoração. Oh, glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade, Espírito Santo. O Senhor, meu Pai amado, meu Pai querido, a sua presença aqui é mais do que especial. Nós te adoramos, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Damos glória, rendemos glória ao teu santo nome. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Meu Deus, nós te agradecemos, te engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém. Nos coloquemos sobre os pés para estarmos orando, iniciando este trabalho na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Cris, vem orar aqui em nome do Senhor Jesus para iniciar esse trabalho. Aleluia, glória a Deus. Misericórdia, pega de surpresa, quase partei ali. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, te damos graça por mais uma oportunidade, Senhor. Te louvamos, Senhor amado, pela tranquilidade da nossa noite, pelo dia maravilhoso, pela nossa escola dominical, Pai. Te louvamos porque você tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Deus, receba a nossa oração que prestaremos ao Senhor desta noite, Pai. Fala os nossos corações, receba o nosso louvor, a nossa oração, que esse culto seja totalmente para o Senhor. Que o Senhor seja o centro da nossa oração, Pai. Continue conosco, Pai amado, falando aquilo que nós precisamos ouvir, Pai amado. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Chamar a nossa irmã Angélica, que está lá no lugarzinho da árvore. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Também saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. E aos irmãos que estão em casa, a paz de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Amém. Glória a Jesus. Hino de número 577, irmãos. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Maravilhosos. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia, Jesus.
Santo Deus, aleluia.
434, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
em festa, irmãos. Pode glorificar. Jesus é o mesmo que operou esses dias todos. Então hoje é noite de gratidão, né? Fechar com chave de ouro. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Marcela, nos coloquemos sobre os pés. A irmã Marcela estará lendo o tema desta festividade em nome do Senhor Jesus. E depois a irmã Roserilde estará fazendo a oração em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 35. Vamos ler o capítulo inteiro, são apenas 10 versículos. O tema é o versículo 1 e 2, mas eu gostaria de ler com os irmãos todo o capítulo. Amém? Que diz assim: o título diz: A grandeza e a glória do Messias. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disso. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos tementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá ervas com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna verá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Graças a Deus. Ali nem quem tem Alzheimer vai errar, irmão. Em nome do Senhor Jesus. É só vitória. Vamos a gente fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Passo do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos começar a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa os familiares todos aqui. Toma de maneira gloriosa para o teu louvor, para a sua glória. Abençoa o pastor, abençoa a irmã, abençoa todos em nome de Jesus. Abençoa para chegar para a liberdade em nome de Jesus. Que te peço, amém. Agora que já está sentindo a glória aqui, o poder, anjos subindo e descendo, irmã Roserilde. As irmãs louvem ao Senhor Jesus Cristo. Depois das irmãs, a irmã Leandra está com a sua oportunidade. E depois da irmã Leandra, a Vitória. Você tem duas Vitórias, né? Vitória Régia e outra Vitória. Keisilane? Keisilane. Então, amém. Isso mesmo. Aleluia. Quem está aí atrás, irmão, pode glorificar, viu? Aleluia, exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Adore ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor.
aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Oh, Davi, eu quero adorar diante da
aqui, em nome do Senhor Jesus. Você pode sentir ele aí, dar glória a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus. O hino falou: levante as mãos. Então aproveita, irmão, levante as mãos. Deixa não, minhas mãos não está bom. Levanta os pés, sei lá, faz alguma coisa. Adora o Senhor nesta noite. Engrandece o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor já chegou aqui nesta noite. Eu já posso sentir a glória dele. Eu já tenho sentido todos esses dias. Lá em casa, ontem participando online, eu senti a glória dele. Então nessa noite, levante, adore o Senhor Jesus Cristo. Ele merece toda a honra e toda a glória. Só tem uma pessoa que não está feliz aqui nesta noite. Ele não está aqui. É o diabo. Nós estamos felizes aqui com essas irmãs. Que coisa maravilhosa. Algo do céu. Parabéns, irmãs. Que maravilha. Eu só ia fazer uma pergunta. Acho que não. Quem nunca participou de festa aqui? Todas as irmãs já participaram, né? Todas, né? Nem você ficou assim. Quem? A Natália? Então se prepara daqui a pouco. Irmã Leandra, por favor. Irmã Leandra já está hidratando ali a garganta. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, não fique desapercebido. Vai glorificando. Esquece do sermão do lado aí. Fecha o olho assim. Faz um teste. Levanta as mãos. Vai dando glória a Deus. Daqui a pouco, se não é batizado, vai ser batizado com o Espírito Santo. Faz tempo, já faz um século que eu não falo em línguas estranhas. Vai ser renovado aqui nesta noite. Não é possível. Eu creio na glória do Senhor. Irmãos, papai do Senhor, quero dizer para os irmãos que estou muito feliz nessa noite por estar aqui mais uma vez, glorificando ao nome do Senhor, né? Em agradecimento por tudo que Ele tem nos feito durante este ano. Sabemos que tanto o ano passado quanto esse ano passamos por momentos difíceis, né? Por momentos em que não pudemos estar reunidos aqui no templo para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Mas hoje estamos aqui alegres, mais uma vez cultuando ao Senhor por estes dias, né? Em agradecimento por tudo tudo que passamos e Ele nos tem sustentado de pé. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, irmãos, de verdade. Ontem na Cecília falando, eu também me lembrei que eu sempre, desde adolescente, eu sempre estive no ciclo de oração. E foi no ciclo de oração que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, quando eu tinha 13 anos. E eu fui batizado com o Espírito Santo num culto simples de ciclo de oração, numa segunda-feira. E sempre gostei, sempre acompanhei a minha mãe e sempre estive nos cultos de oração. E tem algo que sempre, às vezes a Helena sempre comenta isso, que quando a gente busca muito ao Senhor, nós temos uma reserva. E no tempo que eu estava desempregada, eu ia em todos os ciclos de oração. Eu lembro que o ciclo de oração, quando a igreja do Grão era aqui embaixo, né, na Decidinha, que o culto era dia de sexta-feira, da 1 às 5 da tarde, né, na Vanilda? E a igreja estava cheia, repleta, e eu sempre estive no ciclo de oração. E eu estava desempregada. E aquilo ali já era realmente algo que eu estava armazenando para mim. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei num horário que eu não tinha condições de estar na igreja, nos cultos. E realmente isso faz muita falta. Santa Ceia, culto de jovens, e um jovem não estar junto com o outro na casa do Senhor é muito difícil. Mas eu fui armazenando aquilo ali, né? E onde? No ciclo de oração. Às vezes eu sei que tem muita resistência, né? Eu fico feliz de ver as meninas hoje participando com a gente. Porque a jovem pensa assim, ciclo de oração é para velho. Não, é para crente que ora, né? Então, se você precisa de oração, não é que você não vai estar nas orações nos outros dias. Mas esteja no ciclo de oração, né? É com essas mulheres que a gente aprende. E eu tenho aprendido muito, irmãos, com as irmãs aqui, com a irmã Lucília, com a irmã Vanida, com a irmã Ludinha, com a Elaine, né? Apesar de ter a idade, né, não tão avançada assim, né, Reginaldo? Mas as irmãs são como uma mãe para mim. E tem me ensinado muito, muito de verdade, irmãos. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, né? E por mais um ano que o Senhor nos concedeu. Eu quero ler aqui primeiro. Antes disso, irmãos, a Camila pediu para
pediu até ter perdão, e eu falei para ela que não tinha nem motivo para pedir perdão. Ela não está aqui essa noite porque ela não passou bem a madrugada, foi para o pronto-socorro. A gente sabe que na reta final é assim. E o médico pediu para ela repousar, porque ela está muito inchada. Mas eu falei para ela que nós estaremos aqui orando por ela, né, que a Zoe vem com saúde, que chegue logo, né, porque esse tempo é um tempo aí, vai e volta para o hospital, não é fácil. 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, inominável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contritos com várias tentações. E realmente, né, irmãos, nós sabemos que o fim está próximo, mas nós estamos seguros em Cristo e em breve estaremos todos juntos no céu, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Amém? Iremos com o seu hino, e eu peço que os irmãos me ajudem, que eu não estou com a garganta muito boa, mas... Glória, glória, glória! Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, ainda que não pareça, vai passar. Achando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos
Meu Deus do céu, enquanto a irmã Vitória está louvando, você vai louvar com seus dízimos e com as suas ofertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nessa noite o Senhor está presente aqui.
Aleluia! Graças a Deus. Glória a Jesus. Nossa, que bênção, né? Vou falar final de semana, mas é desde quinta, né? Que Deus tem nos abençoado. E cada dia, cada culto que nós aqui pudermos prestar ao Senhor, neste momento de gratidão junto com as nossas irmãs, o Senhor não nos deixou voltar sem uma resposta, né? Ele se fez presente no tempo, pessoas foram renovadas, vidas foram tocadas certamente, não só aqui presente, né, fisicamente na igreja, mas também aqueles que nos acompanharam. A irmã Elane se empenhou bastante em que a palavra chegasse a pessoas não cristãs ou que não professam a fé em Cristo. E glória a Deus, é isso aí. E, ó, tá vendo? Tá marchando já, hein? É benção. Glória a Deus, é assim mesmo. E nós ficamos muito felizes. E eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs, que fizeram um trabalho muito lindo. Como o nosso Senhor é digno de ser adorado, de ser honrado. E toda a igreja correspondeu a isso. Então, tudo que vocês fizeram foi muito lindo. E o Senhor certamente se agradou, porque nós vimos o resultado. O resultado foi um povo feliz, as pessoas felizes, vidas tocadas. A gente tem visto as respostas quanto a isso. E eu quero agradecer a Deus por tudo, pela vida de vocês em especial. E hoje incumbiu-me, né, a irmã Lucília, de fazer esse encerramento. E eu espero em Cristo corresponder a essa confiança, uma vez que depois de 3 pregações das quais nós ouvimos pregar, aí é colocar a gente no estreito mesmo, né? Ou pentecostal. Não que eu não seja, né? Mas o meu jeito é o pastor é mais vamos dizer que é um ensinador, né? Vamos colocar assim, sem querer ser soberbo, mas o ritmo, né? Mas eu sou pentecostal também, glória a Deus, batizado com o Espírito Santo. E digo a você que não é batizado, creia e busque. O Senhor, Ele honra aqueles que buscam. Eu busquei muito. Eu olhava os crentes falando em língua estranha, né? Alegres na presença de Deus. E eu queria ter o mesmo e fui buscar. E alcancei, glória a Deus. Tudo que eu coloquei no meu coração e busquei em Deus, eu fui correspondido além do que eu desejava. Além do que eu desejava. Mas quando você pede, tem uma responsabilidade também, tem um peso aí, viu? Mas vale a pena. Glória a Deus. Então, não querendo fugir muito do tema, vamos ver se eu estou na direção do Espírito Santo. Então, orem aí, fiquem em Espírito, para que Deus tenha misericórdia de nós. João 15, versículo 1 até o 8 e depois o 16. O tema já foi lido, então os irmãos já conhecem bem. E, permitindo Deus, no final nós vamos retornar a ele. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando ficou para mim pregar esta noite, logo me veio esta palavra. Eu pensei, mas e agora? Floresça onde Deus te plantou. E vendo também o que se trata, o tema escolhido, nós vemos ali, lá no capítulo 33, depois nós falamos sobre isso, a aflição de Israel, o povo de Deus, mas também vai mostrar ali o alívio da parte de Deus. Depois a vingança do Senhor, foi lido aqui todo o capítulo 35, e ele resume bem isso. Depois do capítulo 34, portanto, tem ali o julgamento das nações. E depois vem a profecia do reino de Jesus. O reino milenar, alguns vão dizer que é o reino milenar, mas nós podemos começar a aferir a partir da primeira vinda de Cristo à Terra, quando ele vem como o servo de Deus, para se colocar em nosso lugar e sacrificar. Então, nós vamos florescer em Deus, em Jesus, que é onde Deus nos plantou de fato. Nós somos plantados em Cristo, a partir desta parábola da videira. Mas os gentios por si só foram, na verdade, enxertados. Então nós somos, para mim, eu entendo, nós somos duplamente abençoados nesse sentido. Porque como gentios nós somos enxertados e somos agora cordeiros junto com os naturais da oliveira, que nós vamos falar mais à frente, se Deus também permitir. Então, quando eu pensei nesta palavra, exatamente veio isso em minha cabeça, veio isso em minha mente. Nós vamos florescer em Cristo Jesus. A mensagem, ela é cristocêntrica, porque Jesus disse que sem Ele nada nós poderemos fazer. Nós vamos florescer. A mensagem deste congresso, desta festividade, sim, deste culto de ação de graças, é para que nós floresçamos onde Deus nos plantou. Então, floresçamos em Cristo Jesus. E certamente, florescendo em Cristo Jesus, haverá fruto. E eu não digo frutos, não. Eu digo fruto, o fruto do Espírito Santo, que é o que Deus quer e que é o que glorifica o seu santo nome. Louvado seja Deus. A videira, na linguagem figurada, fala de toda a nação de Israel. Uma videira trazida do Egito, como está no Salmo 80, em versículo 8, e Isaías 5, 7. É um arbusto sarmento que produz uvas, são muitas, as variedades. Jesus, ele vem e se revela como a videira verdadeira, porque aqueles povos, eles tinham por salvação serem descendentes de Abraão, serem o povo judeu, o povo hebreu, portanto, eles achavam que eles eram a videira. E Jesus veio mostrar que não. Ele é a verdadeira videira. E nós, sendo seus ramos, devemos produzir fruto. Não há como ficar sem produzir fruto. Mas em ficando, e aí eu até rebato um pouco aqueles que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez sendo ramo da videira e não produzindo, tirado será e lançado para o fogo e arderá. Então também tem uma mensagem forte dentro desta passagem, porque nós precisamos entender que em Cristo há um dever de florescer. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nascidos de novo e, portanto, transformados, renovados pelo Espírito em nossa mente. Então não há como nós não produzirmos, irmãos. Então, se eu não estou produzindo, nem você, fruto que glorifique o nome do Senhor, é tempo de mudar a nossa atitude e florescer em Cristo, aonde Deus nos plantou. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Então no versículo 2 aí, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí nós fazemos uma breve reflexão de que quando nós somos limpos para dar mais fruto, às vezes o Senhor nos disciplina. E isto é muito bom, porque às vezes há coisas que começam a aparecer em nós que desagradam a Deus e impedem que nós
venhamos de fato a frutificar na obra, na presença de Jesus Cristo. Então é importante que Deus nos discipline, que Ele faça sempre uma limpeza. É por isso que tem essa diferença entre tirar e limpar. Tirar é importante. Eu peço, por favor, senão eu vou ficar aqui. Eu sei que está calor, né? Mas é só por isso. Agora, tirar é arrancar fora mesmo. E aí nós temos a justiça de Deus sendo feita. Quem não produz fruto, quem não tem o fruto do Espírito Santo, mas anda nas obras da carne, certamente não herdarão o reino dos céus. Então não é melhor, irmãos, nós ouvirmos a voz do Espírito Santo nesta noite e florescer em Cristo, que nos dá a oportunidade de assim fazer? Mateus 15:13 também diz que Jesus, respondendo, né, aos discípulos, quanto ao que os fariseus estavam escandalizados, porque ele combatia ali as tradições, ele contrapunha eles, ele diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então há muitos que estão até no seio da igreja, estão dizendo que são de Cristo, mas não foi Deus que plantou ali naquele lugar. E acredite-se, pode acreditar, que no tempo certo a vingança, a ira do Senhor vem e será julgado e será arrancado. No versículo 3 nós temos também a referência em João 13:10, mas não precisa ler. Então voltando, tirar e limpar. Quem dá fruto é limpo por Deus, para dar mais fruto ainda. Por vezes Deus nos poda pela disciplina, como forma de nos aperfeiçoar. Então, arrancar algumas coisas de nós vai doer um pouquinho, parece até que vai ficar um pouco de ferimento, mas logo cicatriza, né? E nós começamos a produzir muito mais. Arrancar de nós o que nos prejudica, a frutificação. Então, às vezes nós estamos em Cristo, somos ramos dessa videira, estamos plantados em Cristo, mas não podemos esquecer que nós somos pecadores. E às vezes num descuido nós deixamos que esses pecados vão tomando conta de nós. Mas o Senhor, que é misericordioso, Ele vem e nos poda, e nos limpa, e Ele disciplina mesmo com palavra forte, porque Ele não quer que nós nos tornemos ramos infrutíferos a ponto de sermos arrancados e lançados fora para no fogo arder. Não há alegria, não há satisfação em Deus que um ímpio morra. Imagina então aquele que uma vez tendo sido revelado a Cristo, e tendo Cristo como seu Senhor e Salvador, deixa porque o pecado, as paixões tomem conta de tal forma, a ponto de já não mais dar fruto. Que tristeza deve ser para o Senhor observar isso. Então, nós somos aperfeiçoados nisso, então arrancar tudo o que prejudica a nossa frutificação. Este é o objetivo do lavrador, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. É um meio de aperfeiçoar também o nosso caráter. Hoje foi falado aqui sobre o caráter do crente. O crente, ele não falta de caráter. Eu digo que não há pessoas sem caráter. Existem pessoas com bom caráter e existem pessoas com mau caráter. Sem caráter, eu não acredito que haja. Né? Então, fica assim. O caráter do crente é o caráter de Cristo. Nós louvamos aqui a Deus, pedimos a Deus para que Ele nos dê a mente como a dele. E este é o caráter que o cristão deve ter. A imitação de Cristo em tudo. Por isso que ele fala do fruto, no singular, porque ele está se referindo ao fruto do Espírito Santo, que é na vida de todo novo nascido, que nasceu da água e do Espírito. Nascendo da água do Espírito, não anda mais fazendo as obras da carne, as vontades da carne, não se deleita nos prazeres úteis, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Este é o fruto. Floresça aonde Deus te plantou, em Cristo Jesus. Sem Ele nada nós podemos fazer. É importante entender isso. Louvado seja Deus. Quanto os ramos que não produzem, eles são tirados, pois eles não somente não dão frutos, como contaminam toda a árvore. Contaminam os outros frutos, ou melhor dizendo, os outros ramos. Então, é por isso que a disciplina, né, no tempo de Paulo, era um pouco mais rígida. E hoje não se pode ser mais tão rígido assim, porque é complicado, né? Deveria. Então, às vezes, irmãos, tem ramos que não dá fruto e não vai dar. Está ali, né? E vai ser arrancado fora.
não vai haver aceitação. Deus não vai aceitar. Jesus não aceita um ramo que não dê fruto. Ah, mas ele prega, ele louva, ele faz tudo na igreja. Mas é só aparente. É só por fora. Tem aparência de que vive, mas está morto, sepulcro caiado. Não dá fruto. No dia do Senhor será lançado fora, será arrancado. Meu Deus, tenha misericórdia do Senhor. Ele contamina os demais, porque emperra o trabalho. O ramo que não dá fruto, ele atrapalha o serviço. Ele sempre tem críticas destrutivas. Tudo reclama, tudo critica. Mas aquele que dá fruto, que tem amor, que tem gozo, que tem paz, que é longânimo, que é benigno, que é bondoso, que é fiel, esse produz e faz com que o nome do Senhor seja glorificado no meio das nações, no meio dos povos. Mas aquele que não dá fruto, ele só atrapalha e só prejudica. Por isso que é necessário podar. O jardineiro não faz isso. Tantos exemplos que foram dados aqui. O jardineiro, ele arranca as ervas daninhas para que a planta, que de fato foi plantada, para que haja beleza no seu jardim, possa prosperar, crescer e enfrentar e belezar, de forma que o trabalho do jardineiro seja exaltado, seja reconhecido como um bom trabalho. Assim é o Senhor, que cuida do seu jardim com muito zelo. Então as ervas daninhas serão arrancadas. Foi lido aqui sobre o caminho santo. Até os loucos poderão passar, mas aqueles impuros não passarão. E quem é o caminho santo? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quem vai em Cristo? Somente o santo do Senhor. Não entrará. Aqueles que têm por obra a obra da carne, não entrará, não herdará o reino de Deus. O versículo 4 diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ora, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda. Então Jesus não é o Senhor desta pessoa, porque não obedece. Muitos dirão que em nome de Cristo fizeram muitas coisas, mas não são os ramos desta videira. E o Senhor dirá: eu não vos conheço. Então não é só o trabalho, a atividade, o ativismo, mas vamos ficar frisando sobre isso. O crente tem que ter o fruto do Espírito Santo em sua vida. E nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Os ramos devem estar na videira para produzirem. Assim somos nós. Se não estamos em Cristo, Ele não está em nós. Portanto, não poderemos frutificar segundo o propósito de Deus. Repito, sem Cristo nada nós podemos fazer, irmãos. Se nós fomos aqui elogiados, a gente tem que ter cuidado de que a igreja está uma bênção, que foi muito bom estar aqui. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Cristo, porque sem Ele, nada do que foi feito teria sido realizado. Eu disse aqui, as irmãs se dedicaram e prepararam tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado, e o foi. Tudo que aqui aconteceu, as vidas tocadas, as vidas renovadas, as curas que tiveram, os milagres que aconteceram, tudo foi por Deus. E sem Ele, nada teria sido realizado aqui. Se tudo está bonito, se os louvores foram aceitos do céu e desceu-se glória do Senhor para nós e por nós, tudo por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Se nós não estivermos em Cristo, não vamos realizar obra alguma. Eu disse aqui, eu dizia outro dia, estava conversando com a Daniela, que muitos conhecem e estudam a palavra de Deus. E se eles vierem aqui dar um estudo sobre a Bíblia, nós podemos até nos surpreender e admirá-los. Mas eles não têm a revelação porque muitos sequer creem que Deus existe ou que Deus é. São ateus que conhecem, que estudam, e eu não sei qual que é o objetivo. Eu acredito que no Espírito, lá no fundo, deseja de fato crer em Deus. Mas a carne e o pecado fazem com que estudem para provar que
Deus é uma mentira, é uma fábula. Mas eles podem vir aqui dar o estudo, mas a voz do Espírito não falará através da boca dele. E o nosso Espírito não entenderá isso. Nós não conseguiremos compreender qual que é de fato a mensagem, porque não haverá uma mensagem, haverá um estudo, mas não haverá uma mensagem, porque eles não têm a Cristo, e sem Cristo nada é possível ser feito, por mais conhecimento que nós tenhamos. Por mais que eu me dedique aos estudos bíblicos, faça cursos, palestras, seminários, sem Cristo tudo é em vão e nada vai haver que possa glorificar o nome do Senhor. Será tudo mentira, será tudo falso. Mas em Cristo há verdadeira glória, louvado seja Deus. Versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Olha, o nosso lugar. Ele reforça aqui, ele é a videira. Não eram aqueles sacerdotes, não eram aqueles religiosos, não é o povo hebreu e muito pouco a igreja. Ele é a videira. Ele é a árvore da qual os ramos estão plantados e pelo qual nós daremos fruto. Não invertamos o lugar, não invertamos a ordem das coisas. Ele é a videira, nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto e dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos, uma pessoa que tem comunhão e intimidade com Deus, que obedece ao Senhor e anda em santidade, que não faz a própria vontade, mas a vontade de Cristo. Essa é uma flor, essa é uma planta que floresce onde Deus a coloca, em Cristo Jesus, e assim também exalta o nome do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. Ora, o nome de Cristo tem sido glorificado na minha e na sua vida. Estamos florescendo de fato em Cristo Jesus. Glória a Deus, é o Senhor, aleluia, é o Senhor quem nos capacita, e por isso Ele deve ser glorificado. Mas Ele prega muito bem, Ele ensina muito bem, ela ensina muito bem. Quando ela ora, as coisas acontecem, é Deus quem faz, e Ele é quem deve ser glorificado. O nosso papel é dar lugar para que sejamos instrumentos de Deus nessa terra. Louvado seja Deus. Não há razão para nos glorificar, mas podemos sim nos gloriar nele, porque Ele é misericordioso, e ainda que sejamos pecadores, Ele olha para nós, e sendo nós obedientes e fiéis a Ele, Ele vem graça e nos permite fazer tudo em seu nome. Por isso que nós, em nome de Jesus, ramos que dão fruto. Tudo que pedir em nome de Cristo, Deus irá conceder. Mas é tudo sim. Qualquer coisa, vírgula. Aquele que está em Cristo, que anda em Cristo, tem a mente de Cristo. E é lhe dado discernimento, entendimento e sabedoria. E tudo que ele pede é para a honra e glória do Senhor. É com a visão de reino. Ele não pede coisas que não são importantes e das quais ele sequer necessita. Ele não pede coisas que somente vai satisfazer o seu ego, as suas paixões, a sua carne, mas ele pede algo que o teu espírito assim testifica com o Espírito de Deus que é necessário que peçamos. O crente não pede qualquer coisa. O verdadeiro crente não pede qualquer coisa a Deus. E ainda que por um momento de tribulação, de dificuldade, ele venha pedir, mas a sua sensibilidade, intimidade com Deus e a mente de Cristo que está nele, o fará compreender que a vontade de Deus é soberana e logo ele aceita a vontade de Deus. Jesus deu o exemplo disso. Quando em extrema aflição ele pediu para que, se possível fosse, ou seja, ele abre o coração em sinceridade e mostra a sua dificuldade, a sua aflição. É o que nós devemos fazer, foi cantado aqui, levar ao altar de Deus a oração sincera, com alma aberta, rasgada, coração sincero. Olha, se possível for, porque a vontade de Deus deve ser soberana em nossa vida. Senhor, estou passando por isso, mas se possível for, contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua seja em minha vida, louvado seja Deus. Então nós podemos nos gloriar em Cristo Jesus. Romanos 11, 16, 17, vamos ler rapidamente. Só para nós lembrarmos
que eu falei da bênção, né, dobradas, mas eu estou falando de mim, viu, irmãos? Não é que a palavra de Deus diz que nós recebemos, nós, gentios. Estou dizendo um sentimento, né? Nós também fomos alcançados misericordiosamente por Cristo Jesus. Então, Romanos 11, 16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem é a raiz? Louvado seja o Senhor. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também, tu serás cortado. Então, nós somos os gentios alcançados na obra salvífica de Jesus Cristo. Mas nós não devemos nos exaltar, nos ensoberber por conta disso, porque estava tendo ali uma certa contenda entre os judeus convertidos, mas também os judeus não convertidos e os novos cristãos gregos, né, ou romanos, e também todos os gentios, na verdade. Olha, se Deus cortou até os naturais, quanto mais os que não são. O nosso Deus é justiça, irmãos. E o que Ele nos ensina nesta noite é para que nós, olha, Ele é misericordioso e Ele é fiel. Então, fiel, porque Ele não nos deixa desavisados, nem nós podemos ser pegos de surpresa por isso. Porque tudo está escrito. A respeito de nós, a respeito da promessa, a respeito do futuro. Tudo está escrito, tudo está profetizado. E vai acontecer conforme a palavra de Deus. A sua fidelidade não permite que nós sejamos tidos por enganados ou surpreendidos ou confundidos. Deus não é Deus de confusão. E a sua misericórdia é essa, de nos alertar e de nos ensinar o caminho pelo qual nós devemos percorrer e aonde nós devemos estar, enraizados em Cristo Jesus. Continuemos assim. Versículo 6, né? Estar em Cristo é crer nele, é obedecer às suas palavras, seus mandamentos, é crer na promessa de vida eterna, andando pela fé, ter uma relação de amor com a comunidade cristã. Está aí, ó, no 15, no versículo 12 do capítulo 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso tem sido talvez a obediência mais difícil de se cumprir. Como é difícil nós obedecermos a Deus, né? E é um mandamento. Deus não sugestiona, olha, se possível, esse ame. Ele está determinando, porque do contrário não há como agradá-lo. E aí diz no versículo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem, né, lançam no fogo e ardem. E no 12 ele está falando também, né, de tudo. Quem está em Cristo? Quem cumpre tudo isso que eu acabei de descrever. E aí eu deixei esse adendo aí no versículo 12, por causa da dificuldade que nós temos de nos amarmos, irmãos. Se esforce. Se tiver o fruto do Espírito Santo, você amará, porque o amor de Deus é aquele amor que não requer nada em troca. Ele não é malicioso, não pensa mal, ele não se ensoberbece, ele não espera nada em troca, ele simplesmente ama. Por quê? Porque tem Deus em sua vida, conhece a Deus, e assim como Deus nos ama, nós também amamos o nosso próximo. Assim como a vara é arrancada, será com todo que não permanece em Cristo, será lançado fora e com a vara seca irá para o fogo onde arderão. E a gente tem buscado pregar a realidade do céu, da promessa de Deus, mas também a realidade da condenação eterna, porque é uma realidade. Alguns dizem que tem um purgatório, né? Onde você ainda tem uma outra chance. Acredite nisso e você verá. Porque você vai ver. Eu também verei.
Eu verei o céu, porque eu creio na minha salvação em Cristo Jesus. E eu espero que todos aqui creiam na sua salvação e vejam a glória de Deus. Mas do contrário, não há purgatório, há condenação eterna, e aqueles que para lá forem verão também. Não ficarão inconscientes, não. Arde eternamente. Haverá choro. Se haverá choro e ranger de dentes, né? Há consciência. Deus tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, assim como há ramos infrutíferos, há ramos que dão fruto, é a mesma coisa a parábola do joio e do trigo. Né? Porém, no dia da separação e do cuidado, o joio será lançado na fornalha para queimar, e o trigo será colhido. Louvado seja Deus. Versículo 7, intimidade, obediência, santidade. Quem está em Cristo guarda as suas palavras. Quem guarda as suas palavras, o conhece e o obedece. Quem o conhece e obedece, também o imita. Quem o imita não faz a própria vontade. Se nós imitamos a Cristo, não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a do Pai que está no céu também. Quem pede algo em nome de Jesus, não pede para seus deleites, pois libertos pela verdade, fazem segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Gálatas 5, 18 e 21 fala lá sobre andar no Espírito. E também Tiago 4, 3 fala que aqueles que andam em deleite, em contendas e guerras, por causa da soberba, por causa do orgulho, não recebem nada do que pede, porque pede mal. Mas pede mal por quê? Porque pede para os seus próprios deleites. É por isso que eu disse, tudo que pedirmos em nome de Cristo, o Pai concederá. Mas para quem? Para quem anda em santidade, tem a mente de Cristo, porque sabe como pedir. Aquele que tem o fruto, o ramo que dá fruto e dá muito fruto, porque está em Cristo, sabe o que pedir e como pedir. Não impõe, não encosta Deus na parede, como se pudesse encostar Deus na parede, né? Misericórdia. Mas se fala assim para poder entender as heresias que acontecem por aí. Mas aquele que pede sabe como pedir, como chegar na presença de Deus. Porque Ele habita em alto subtrono, nós somos pó, somos carne, né? Não carnais, mas nós somos carne. Louvado seja Deus. Quando cumprimos o propósito de Deus, seu nome é glorificado. O nosso Deus é glorificado quando damos muito fruto. Gálatas 5, 22, né? Diz, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Estes são o fruto que o ramo deve dar. Entendamos agora. E se nós estivermos de fato na videira, plantado em Cristo, onde Deus nos plantou, certamente nós floresceremos, irmãos. Verão a beleza que há em nós, não a beleza física ou estética, mas a presença de Deus, o seu Santo Espírito em nossas vidas. Ela é refletida, as pessoas percebem, elas veem que há algo diferente, que chama a atenção e que atrai. O crente atrai, mas de vez em quando vem uns endemoniados, atrai mesmo. Por quê? Porque há uma luta nestas vidas. Porque a alma, o espírito pertence a Deus e clama por Deus. Mas às vezes estão aí no pecado, estão dominados. E é esta luta. Mas em nós há algo e Deus envia também. Nós não oramos tanto aí, de vez em quando aparecem algumas coisas aí. É só estar atentos. E nós devemos estar preparados para que o nome do Senhor seja glorificado. Como? Tendo o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Se a igreja hoje floresce, não é porque A ou B fez algo. Não. Mas é porque Deus deu crescimento. Aqui foi muito falado sobre isso. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Jesus, versículo 16, nos nomeou a exemplo dos seus discípulos, para ir e darmos fruto. Nós também somos discípulos. Ou não somos? Somos? Aleluia. Então o que a gente tem que ir fazer? O que nós temos que fazer? Ir e dar fruto. Se não estamos dando fruto,
há algo errado e nós devemos rever a nossa vida e o nosso conceito. Porque Jesus, eu estou dizendo que nós também somos, porque Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele orou por aqueles que também haviam de vir crer nele, e aqui estamos nós. Lá atrás, Jesus, aqui na terra ainda, antes de morrer na cruz, ele orou por nós, irmãos. Ele orou por nós porque ele sabia que nós um dia creríamos nele, e aqui estamos nós, olha o poder da oração, louvado seja Deus. Jesus orou por nós, como homem, ele orou por nós, e Deus o atendeu, por quê? Ele obedecia a Deus Pai, e obedecendo a Deus Pai achou graça. Deus falou, testificou dele, que era o filho dele em quem ele se comprazia, e atendeu, e aqui estamos nós, pela oração de Cristo, glórias sejam dadas ao Senhor, lá em João 17:20, mas o fruto também deve permanecer, não deve haver inconstância, não dá para florescer num dia e murchar no outro. Em Cristo, a vida eterna. A flor não murcha, foi lindo aqui. Oh, glória a Deus, esse Deus é maravilhoso. Então, como nós vimos aí para encerrar, ali havia uma profecia, e a gente coloca aí desde a vinda de Cristo à terra como homem, como servo, mas também da sua vinda em glória para estabelecer o seu reino. O povo de Israel, que tanto foi oprimido, que tantas lutas passaram, tantas dificuldades por causa de influências, falsos mestres, falsos profetas, idolatrias, mas os remanescentes, os crentes fiéis, alcançarão a redenção eterna, serão os redimidos do Senhor, e assim somos nós, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. Ele julgará as nações, como eu disse. Então, a vingança pertence a Deus. A nossa fé tem que estar em que tudo Deus tem. Deus não foi cantado aqui, Ele cuida de tudo. A nós cumpre adorarmos a Ele e o obedecermos. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, nós vimos lá que o Carmelo, né, e o Saron, eles novamente serão, né, abençoados, assim como o Líbano terá de volta a sua glória. Por que isso? Porque lá no versículo 9 do capítulo 33, foi tirado deles tudo isso. Quem puder, lê para mim, por favor. Isaías 33, versículo 9. A terra geme e brandeia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um deserto, Bazã e Carmelo foram sacudidos. Glória a Deus. Aí lá no versículo 2 da leitura, né? Vamos ler de novo primeiro. Ó. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. O pecado traz destruição, mas a misericórdia de Deus traz de volta aquilo que Ele fez na sua excelência. Onde a irmã disse aqui, a irmã Cecília, quando Deus criou tudo, Ele viu que era bom. Mas o pecado trouxe o quê? A corrupção, a perversão, e se destruiu. Mas o Senhor misericordiosamente restaurará tudo conforme a excelência dele. Louvado seja Deus. O Líbano era conhecido pelos cedros gigantes e majestosos. Foi tirado, mas Deus deu o quê? De novo a sua glória. Saron era uma região muito fértil, assim também como o Carmelo era densamente florestada, tornou-se deserto, mas o Senhor nesta profecia fez com que tudo reflorescesse, e o que Deus plantou há de florescer. Assim é a igreja do Senhor. Creia nessa noite, floresça o que Deus te colocou em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, não fica só este apelo. Permaneça na videira e dê fruto. E dê fruto, frutifique. Fique na dependência de Deus para o cuidado com a sua vida. Ele vai podar, Ele vai te limpar, e você vai dar mais frutos e muitos frutos. E na sua vida e na minha vida, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vem cá, irmã Lucília, fazer o agradecimento. Creio que a senhora tem para nós encerrarmos. E aqueles que desejam
fazer uma aliança com Cristo, entregar a sua vida ao Senhor e também reatar com Cristo, né? Voltar ao Senhor, que tem esse desejo, né? Não se constranja tampouco aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Às vezes há alguém que não é cristão e queira fazer essa aliança com Cristo. Olha, todos esses dias o Senhor tem falado conosco. Venha para Jesus, nós vamos orar pela sua vida e certamente você dará fruto, porque não há como estar em Cristo e continuar a mesma pessoa. Não há como estar em Cristo e continuar sendo o mesmo. Há transformação. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos vão compreender, cara. Irmão Lucília, está conosco o Francisco Ramos, né? Quem é o irmão Francisco? Quem é? Francisco Ramos está ali. Deus abençoe. Também está a irmã Solange. Deus abençoe a irmã Solange. Seja bem-vinda. E depois eu dou esse recado aqui. Então, como vamos receber nossos irmãos? Seja bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Também a nossa irmã Eliane está ali. Deus abençoe, irmã, seja sempre bem-vindo. Amém? E os convidados, né, que participaram e adoraram a Deus conosco também, sejam bem-vindos, ainda que somente em espírito e não fisicamente, mas sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Aleluia. Palavra gloriosa, né, irmãos? Aleluia. Nessa noite, para nós encerrarmos com chave de ouro, né? Aleluia. E eu só tenho a agradecer, irmãos, ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez no nosso meio, né? E eu já não digo nem de quinta-feira, desde quarta-feira nós estamos em festa, né? Quarta-feira estivemos ali na nossa sede e mesmo sendo um dia de trabalho, tinha um batalhão de mulher ali que surpreendeu as irmãs, né? Que faltou até lembrancinha, porque as irmãs não aguardavam tantas irmãs que foram ali. Aleluia, né, irmãs? Porque nós, quando nós queremos, nós somos, né? Aleluia, obedientes e acatamos aquilo que o Senhor tem para nós. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Eu não vou aqui citar nomes, para mim não ser injusta com nenhuma, mas todas vocês, pela cooperação, desde a limpeza, as irmãs da cozinha, essas eu tenho que falar. Aleluia, né? Nossa irmã Antônia, como sempre, nossa irmã Rosa, nossa irmã Adriana, estava trabalhando, né? Houve um imprevisto lá e ela sempre trabalhando, mas ali de longe nos dando as coordenadas, nos ajudando. E eu só tenho a louvar ao Senhor, nossas irmãs, a regente e os irmãos, os tocadores. Deus abençoe a vida de vocês. Eu não tenho nada para dar para vocês, aleluia, né? Senão as minhas orações a favor de vocês, para que cada dia o Senhor use mais a vida de vocês, como levita na casa dele, né? E abençoe ricamente a vida de vocês, aos nossos pastores, pastor Edson, ao pastor Nunes, que, né, aqui conosco. Ontem eu fiquei até com dó do pastor, porque aquele calorão, e ele aqui com essas crianças, que a irmã Leandra estava trabalhando. E eu fui em casa, fui levar ali a pregadora no terminal, depois fui em casa, tive que socorrer lá a minha irmã e acudir. Quando eu voltei aqui para a limpeza, para a glória de Deus, já estava tudo limpo. O pastor tinha passado até pano lá em cima, irmãos. Aleluia. E isso é florescer na casa do Senhor, porque muitos querem florescer só em cima do púlpito, mas o florescer de verdade começa lá da porta. Começa lá do banheiro, começa lá da cozinha, aleluia, começa desde um sorriso que você dá para um visitante que chega, você está florescendo, né, pelo amor, pelo cuidado com cada um. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, irmão Reginaldo, a irmã Elaine, né, as nossas irmãs, todas vocês. E não acabou não, irmãs, vamos continuar florescendo na presença do Senhor, aqui nas quintas-feiras, né? Buscando em oração, em jejum, porque Deus tem feito coisas grandes no nosso meio e vai continuar agindo, né? Porque quando nós nos desprendemos, como disse o pastor, de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso eu, e entramos na vontade de Cristo, aleluia, né? E vamos fazer aquilo que o Senhor quer, nós florescemos.
Amém, minhas irmãs? Então, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, né? E por tudo que o Senhor realizou no nosso meio. Ontem eu só ouvi testemunhos, pastor, do que o Senhor já fez no nosso meio, de que o Senhor está operando, de curas, de milagre que o Senhor operou aqui. Aleluia, na vida de irmãs, né? Aleluia, testemunhos de transformação, de crescimento espiritual. Aleluia, porque esse é o verdadeiro florescer de dentro para fora, né? E Deus tem feito coisas grandes na nossa vida aqui. Eu creio, irmãos, que no ano que vem, aleluia, nós vamos ter que ocupar todos esses bancos até lá atrás, em nome de Jesus, porque nós vamos dar frutos para o Senhor. Amém, irmãos? E para encerrar com chave de ouro, nós vamos encerrar louvando Floresça. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, minhas irmãs. Eu amo vocês em Cristo Jesus e eu não abro mão de nenhuma de vocês. Amém? Assim como Jesus não abre de nós. Nem dessas jovens também, que agora eu dou no pé delas. Bem na minha cabeça. Oh, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Ah, Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus.
Deus abençoe a todos. Descanse um pouquinho. O espírito está forte. A carne está cansada, né? Descansar um pouco também, se recuperar. É muito bom, é gostoso, mas é bom descansar um pouquinho. O operador Júnior pede, se possível, aos professores que façam uma breve reunião, ele tem algo a passar. Tá bom? Depois nós falem com ele. Irmãos, então, os trabalhos continuam os mesmos, né? Nominados, mas nunca é igual. Então temos o culto de ensino, as orações pela manhã, temos a manhã com Deus na quinta-feira que tem crescido e vai crescer mais. E eu espero, Cristo Jesus, que terça-feira esteja essa quantidade de pessoas aqui, na quinta-feira também, e em cada trabalho, e aumente, né? E vai aumentando até preencher todos os bancos, e a igreja já não mais comportar, porque nós chorarmos um pouquinho para ver se vai para outro lugar. Bom, a ideia é essa, mas não para encher de pessoas, mas de crentes em Cristo Jesus transformados em salvação. Louvado seja Deus. Eu vou chamar o nosso irmão Vando aqui à frente, né? Conversei com os pastores, e nós vamos orar por ele, e ele vai agora ser cooperador, né? Aqui no dá trabalho para o irmão Vando florescer ainda mais. Vou pedir para o pastor Écio, o pastor Reginaldo descer e pôr sobre ele as mãos. Então, o nosso irmão Vando agora faz parte do corpo de obreiros também, né? Desenvolver o trabalho, Deus é bom, maravilhoso. A irmã Nilza já está feliz, sabe? Glória a Jesus. Os irmãos olhem, é importante. O povo é simples, né? E é bom porque eles já ajudaram tanto, né? Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, dê uma noite de paz, uma semana de bênção, de saúde, sempre na presença de Cristo. Nós vamos orar pelo nosso irmão e orar para que Deus continue a levantar obreiros e obreiras da sua casa. E busquem o batismo com o Espírito Santo, aqueles que não são batizados, porque Deus assim o pode fazer. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós te glorificamos e exaltamos o Senhor nesta hora. Gratos ao Deus bendito e santo por tudo que o Senhor tem nos feito, por todas as bênçãos que têm sido derramadas neste lugar, as curas, os milagres, as maravilhas do Senhor. Eu te agradeço por essa igreja. E nesta hora, Senhor, nós glorificamos o teu servo, como cooperador, Senhor, da tua obra, como obreiro do Senhor consagrado, para fazer a tua vontade, para se desenvolver, ó Deus, na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, conforme o teu chamado, capacite, Senhor, para que ele seja um servo fiel. Ó Deus, e o teu nome seja glorificado em sua vida e em sua família. Deus, assim, eu te agradeço, irmão, pela vida do nosso irmão Vando, agora cooperador Vando nesta igreja, Senhor. Usa como tem usado a cada um dos nossos irmãos na tua obra. Deus, que mais obreiros e mais obreiras se obreiram a ser levantados nesse tempo, pois a seara é grande, Senhor. Poucos são os ceifeiros, mas o Senhor é um Deus poderoso. Levantai-se, mulheres valorosas. Assim seja, Pai. Abençoa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoa a tua igreja. Despeça o teu proteção. Dê-nos, ó Pai, uma semana de paz, uma semana de bênção, de livramentos diante do Senhor. Deus, eu te peço por aqueles que estão em casa, que nos acompanharam e adoraram a Ti conosco, ó Pai, sempre com cada um deles. Deus, despeça o teu povo em livramento de todo mal, debaixo de tua proteção. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos juntos: amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.